Bem-vindas! Bem-vindas a Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Estamos iniciando mais uma semana no Unidas. Esse mês estamos com o tema Lidando Biblicamente com Emoções, com as emoções. No quadro de entrevistados convidados, que é na terça-feira, nós já tivemos como convidada entrevistada a Larissa Ferraro. Ela tratou o tema Aconselhando Mulheres Vítimas de Abuso. Se você não assistiu essa live, volta lá para que você possa então ser abençoada. Amanhã estará conosco a Celina Moreira. Ela vai tratar o tema Lidando Biblicamente com o Passado. A live também já foi gravada, ela vai ser colocada no feed amanhã. Nas 2 semanas seguintes, a Cíntia Richter vai estar conosco. Ela vai tratar o tema Lidando Biblicamente com Emoções, parte 1 e parte 2. Espero então que você esteja conosco e seja abençoada. Nesse quadro, Florescendo no Dia a Dia, estamos com um tema intitulado Emoções Destrutivas. Semana passada nós tratamos do tipo, a emoção destrutiva foi sentimento de posse e hoje será expectativas. Na palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 13, versos 12, diz assim: A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Oremos. Pai bondoso, nos ensina nesse momento que o Teu Santo Espírito seja o principal professor a cada coração, meu Deus. Me ajuda nas limitações, que o Senhor vá adiante e faça a Tua obra com o Teu Santo Espírito. Apesar de pecadores que somos, o Senhor nos use e que somente agora seja dada a Ti. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Quem de nós nunca teve a alma adoecida devido a um desgosto muito intenso, né? Um forte desgosto. Uma forte expectativa, então, que não foi suprida. Um exemplo bíblico de uma forte expectativa que não foi cumprida, decepção. Podemos lembrar de tantos exemplos, mas eu separei um exemplo aqui na história de Esaú e Jacó. Quando, então, Isaac ele decide, então, abençoar o seu primogênito. E ele manda, então, ele ir até o campo e trazer uma caça para ele. Mas aí Jacó vai adiante e vai antes do seu irmão, então toma a bênção dele. E aí Esaú, quando volta, né, querendo então a bênção dele, ele então sabe que o irmão tomou a bênção deles. Mas meu pai não sobrou nenhuma bênção para mim, nenhuma bênção. E ele então brada em grande choro, em grande desgosto, uma grande decepção. Quem nunca de nós não passou por decepção? Alguns pessoas comentam, tá doendo, que dor é essa? Imagine só uma mulher que foi traída por seu marido. Que dor terrível. Mesmo que ela faça um raio-x, não vai aparecer nada no raio-x. A dor é na alma, é no coração, tá? Pode chegar a adoecer o corpo, mas é a alma que está enfesada. Quem de nós nunca teve uma experiência assim? Se você ainda não teve, é porque você viveu pouco ainda. Certamente os anos que estão um pouco por vir, talvez você ainda vai viver algum tipo de experiência dessa. É só você então desfrutar de um relacionamento íntimo com alguém. Quando a gente está nesse íntimo relacionamento, essa exposição do coração
fica muito evidente essas expectativas. A palavra expectativa, o vocábulo expectativa não está nas escrituras, mas a ideia está presente. Está presente nesse versículo quando diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, a expectativa que se adia, o desejo que se adia, mas o desejo cumprido, portanto, no entanto, é árvore de vida. Então todos nós temos desejos. Quem de nós não deseja? Quem de nós não tem expectativas em nossos relacionamentos? Tiago diz que por causa dessas expectativas, nesses nossos desejos, nós brigamos. Acontece então guerra em nossos relacionamentos, contendas. Elas vêm de onde? Essas expectativas vêm dos nossos desejos, das nossas cobiças, que guerreiam dentro de nós. É por isso então que as pessoas invejam, elas matam, elas vivem a lutar e a fazer guerra. Porque tem desejo, tem expectativas. Então, seria como conter o vento, não criar expectativas nos nossos relacionamentos. Todos nós teremos expectativas dos nossos relacionamentos. Se você ainda não tem, é porque você não desfrutou de um relacionamento real, íntimo. Porque ao desfrutar, essa exposição vai então revelar os desejos mais íntimos do seu coração, como também o da outra pessoa. Mas se você ainda não teve esse tipo de experiência, de intimidade com alguém, talvez essas expectativas não foram tão grandes. Mas quanto maior a intimidade no relacionamento, maiores são às vezes as expectativas. Então é por isso que, como Tiago diz, vem as guerras, porque os desejos, as expectativas não foram então atendidas. Você espera ter um lugar especial na vida de alguém, mas essa outra pessoa não vê, não enxerga assim. Existem expectativas que são infundadas, outras que são fundadas no egocentrismo. A grande maioria delas realmente são fundadas no egocentrismo. Mas algumas até são justificadas e compreensíveis e condizentes com a natureza humana. Como, por exemplo, imagine uma mãe que criou um filho com todo amor possível. Me refiro à mãe que criou mesmo. Existe aquela mãe que só teve o filho, mas eu estou me referindo àquela que criou, que deu tudo de si. Que então deu até a última gota, investiu nesse filho, mas esse filho então começa a namorar a casa, vai embora de casa e nunca mais volta, corta realmente os laços. Sabemos que pode ser que a mãe tenha expectativas erradas no que concerne ela não preparou seu próprio coração para esse momento que é. Quando a gente tem os filhos vão então formar seu próprio lar. Isso é, biblicamente falando, o certo. Então a mãe deve criar o filho com essa noção e preparando o coração com esse tipo de sentimento para não ter expectativas infundadas. Porque, por exemplo, a sua futura esposa é que vai ser a sua melhor amiga, não vai ser mais a mãe. Então a mãe sabe que ela está na vida do filho por um tempo limitado com um propósito. Então ela não cria expectativas infundadas. Mas o fato de cortar relacionamento mesmo e a pessoa não querer mais nem saber, aí já é outro extremo. Então a pessoa realmente pode estar sofrendo de forma legítima, com expectativas que são normais, um relacionamento que foi bem fundamentado, mas em que dado momento foi quebrado, né? Então imagine como essa mãe não vai sofrer. É impossível não criar expectativas. A pessoa não esperar que tenha algum tipo de retorno, nem que seja o pouco que seja. Mas também sabemos que nesses relacionamentos é revelado o nosso coração, desejos mal orientados, que por vezes revela mais do que nossa podridão, nossa carnalidade. Quanto nós amamos mais a nós mesmos, estamos preocupados conosco, é sempre primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Depois eu vou ver se tem espaço para pensar em mais alguém, porque eu só penso em mim mesmo. Então sentimentos mal orientados, mal alimentados de forma pecaminosa. Então destes sentimentos muitas vezes é as expectativas. É por isso que muitas vezes você encontra pessoas duras, que não querem mais amar, elas estão amargas. Por quê? Porque um dia elas criaram expectativas e elas não foram então supridas. Na história de Noemi então sai da sua cidade, Belém, ela vai para Moab, ela vai com seu marido e dos 2 filhos. O que acontece lá? Tanto o marido quanto os filhos morrem. Ela então volta vazia, ela volta sem o marido e sem os filhos. Não me chamei, Noemi, chamai-me Mara. Porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ela tinha expectativas de que certamente ela iria talvez crescer lá, ter talvez prosperidade financeira, mas ela voltou. Ela foi rica de pessoas que ela amava e ela voltou realmente pobre, ainda mais com outra viúva.
expectativas não correspondidas. Então, expectativas não correspondidas, expectativas frustradas, é o que a gente é real nesse mundo caído. O problema é como nós iremos lidar com elas, biblicamente falando, ficando amarga ou não. Então, tem muito tipo de gente. Tem aquele tipo de gente que é amarga porque às vezes já amou, mas levou aquela patada, né? Ela então se entregou, ela confiou, mas por algum motivo aquele relacionamento não foi adiante. E aí ela sofreu, então por ter sofrido, ela não quer mais, quer se resguardar. Às vezes é o se resguardar de forma pecaminosa, porque tem o resguardar-se de forma legítima, que é quando Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O livro de Provérbios fala muito de sabedoria, né? E é sábio guardar o coração. Realmente, eu não vou pegar meu coração e dar a qualquer rapaz. Eu vou guardar meu coração preciosíssimo e peço ao Senhor para que Ele dê somente aquele que Ele tem preparado. Então, em certa medida, é sábio guardar o coração. Não se envolver em todo tipo de relacionamento. Já pensou uma mulher que tem relacionamento com vários homens, não somente dá seu coração, dá também seu corpo físico, ela então tem consequências disso. E se guardar é bíblico, mas tem o se guardar pecaminoso demais. A pessoa realmente não pensa em glorificar a Deus naquele relacionamento, ela só pensa nela, nas expectativas dela, não pensa em como ela pode glorificar a Deus naquele relacionamento. Mas existem realmente relacionamentos que são dolorosos. Imagine uma mulher que foi traída pelo seu esposo, ele fez uma aliança com ela no altar, mas ela o traiu. Então, ela sentia esse tipo de dor, é real, é real. O próprio Deus sentia essa dor quando nós pecamos contra Ele, né? Lá em Malaquias ele reclama, vocês me chamam de pai, cadê a reverência? Se vocês se apresentassem a um governador, vocês nunca trariam esse tipo de oferta, porque para mim vocês trazem, então o Senhor espera que realmente nós o honremos, coloquemos Ele em primeiro lugar, e Ele sofre quando nós não fazemos isso. Então nós temos essa semelhança com Deus, mas nosso pecado, porque Ele realmente é digno. Nós, em nosso pecado, às vezes nos envolvemos muito, nos fechamos e focamos demais em nós. Mas, em certa medida, é sábio e equilibrado sim guardar o coração. Guardar, especialmente da idolatria, né? Lá em João fala: filhinhos, guardai-vos do ídolo. E os ídolos nada mais é do que essa entrega de coração e de alma para algo que não é Deus. Então, guardar o coração é sábio. Muitas pessoas que realmente não souberam guardar o coração criaram expectativas demasiadas, focando demais em suas emoções. Elas começaram então a cair numa espiral descendente, em depressão. Às vezes, estavam tão focados em si mesmos que chegam a se suicidar. Por um motivo bobo ou não, eles criaram expectativas que não foram correspondidas e por isso eles agiram dessa forma. Então todos nós temos expectativas, nós brigamos, cortamos laços, mudamos o trato com aquela pessoa, às vezes agimos, temos duas formas, né? A forma de atacar e a forma então de às vezes ficar em silêncio, mas esse silêncio é como se fosse uma arma para punir a pessoa. Mas é fato que expectativas realmente podem alterar, fazer adoecer a nossa alma. Eu lembro que quando criança, meu pai, ele nos impedia de brincar lá fora. Eu realmente não sei o motivo, mas nós éramos criados como prisioneiros domiciliar. E estávamos então brincando lá fora, eu e meu irmão mais novo. Somos uma família de 4 irmãos. Irmão mais velho, minha irmã, eu e meu irmão mais novo. Então, meu pai não nos permitia brincar lá fora. A gente aproveitava quando meu pai saía para poder brincar lá fora. Tínhamos um terreno enorme em frente à nossa casa, mas não podíamos ter o privilégio de brincar. A nossa casinha era bem pequenininha. Então, nossos amigos sempre brincavam, diziam assim: vocês quando vê o pai de vocês, só faltam se esconder embaixo de uma pedra, né? A gente vivia embaixo do terror dele. Então, a gente sempre estava brincando, mas sempre assustados, com medo de ele deve vir de alguma direção. E a nossa casa era casa de esquina. Então, a rua, ele poderia vir daqui, dali ou dali. Então, a gente ficava naquele suspense, não sabia de onde ele viria. Mas, geralmente, era daquela direção, à esquerda, né? Aí a gente então percebeu que ele estava vindo, ele tinha aquele andar apressado, andava muito arrumado, então era de fato fácil reconhecê-lo à distância. Menina, quando a gente percebeu que ele estava vindo, corremos para dentro. Eu e meu irmão mais novo. Ficamos nos tremendo, né? Quando ele chegava e bater em nós e tal.
Quando ele chegou, ele perguntou quem é que estava lá fora. Certamente ele não conseguiu identificar qual era dos filhos que estavam brincando lá fora. Ele só viu que tinha criança, mas não sabia qual. Eu e meu irmão mais novo, cheio de astúcia, né? Apontamos para nossa irmã. Foi ela que estava lá fora. Ele nem perguntou se era realmente verdade aquilo, nada. Ele simplesmente se dirigiu até ela e deu um tapa. Sabe aquele tapa de novela das 8? Ele deu um tapa no rosto dela. Um tapa tão forte que ficou a marca, né? Ela era branquinha. Ficou a marca no rosto. Mais tarde ela estava febril. Uma febre altíssima, na verdade. Febril não, estava com uma febre altíssima. A medicina não explica, né? Eles falam que não existe febre emocional, a ciência não comprova. Mas diversos aspectos, mães falam de bebês que adoeceram porque ela se distanciou. E nossa irmã estava bem, estava arrumando a casa, mas após aquele tapa ela simplesmente se deitou e ficou doente. Adoeceu a alma, expectativas. Meu pai também tinha expectativas que os filhos obedecessem à ordem dele. Era uma ordem meio... uma ordem maligna, né? De realmente os filhos não poderem brincar lá fora. A gente não tem a liberdade de brincar como as demais crianças. Nós nunca conhecemos as demais crianças que estavam lá fora durante muito tempo. Então, expectativas e a forma como a gente sofre realmente pode adoecer a alma. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Deixa a gente viçosa, né? Cheio de vida. Então, quando você liga a televisão, você vê o quê? Maridos matando esposas, namorados matando suas ex-namoradas e vice-versa. Expectativas frustradas, pessoas que não têm comunhão com Deus e eles não sabem lidar biblicamente com essas expectativas não frustradas. Aliás, frustradas. A dor em alguns aspectos é real, mas como lidar biblicamente com isso? Como lidar biblicamente com expectativas frustradas? Nós podemos lidar no mínimo de duas formas. A primeira é negando a realidade da dor, e outra chegando a outro extremo de fingir que nunca conheceu aquela pessoa, de fingir que aquela pessoa nunca passou na sua vida, que vocês nunca passaram na vida um do outro. Muita gente tenta lidar com expectativas não frustradas nos relacionamentos dessa forma, né? Negando a realidade. Ela quer virar a página, mas não de forma bíblica. A outra é atacar a pessoa, fazendo tudo para retribuir o troco, fazer o outro sofrer na mesma moeda. E quando Tiago fala, né, que vocês pedem, mas não recebem porque pedem para esbanjar em seus prazeres. Talvez uma pessoa começa a estar desejando o mal do outro e ora para que Deus então castigue essa pessoa. Senhor, que desça um raio do céu e acabe com essa pessoa. Pessoas então egoístas que então oram de forma errada, estão tão focadas nas suas emoções e nas suas expectativas não frustradas que ela não quer saber como glorificar a Deus. Então, nós tanto no relacionamento, nós tanto iremos frustrar expectativas, como nossas expectativas também serão frustradas. Quem de nós nunca teve expectativas frustradas? Ora, muitas moças de nossas igrejas mal começaram um relacionamento e quando estavam no relacionamento se deram conta que não podiam prosseguir. Não dava para continuar, aquela pessoa realmente não tinha nada a ver com ela. Certa vez, eu estava empolgada em conhecer um rapaz e tal. Esse rapaz é incrível, uau! Que texto maravilhoso, que isso e aquilo e tal e tal. Mas quando você vai ver a pessoa real, em tempo real, em 3D, já era. 3D, acabou-se. Não tem mais como continuar. Expectativas não frustradas. E agora, o que eu vou fazer? Que eu já criei expectativas no coração desse rapaz e eu estou consciente de que eu não posso prosseguir. Ainda bem que isso foi antes de começar a namorar, só no período de oração. Mas veja que essas expectativas frustradas já fazem sofrer antes de começar um relacionamento propriamente dito, digamos assim. Então, quem de nós nunca fez alguém sofrer porque criou expectativas? Às vezes até a gente nem queria criar expectativas, né? Mas aquela pessoa, às vezes, se afeiçoou a nós de uma forma exacerbada e eu não estava disposta para suprir essas suas emoções. Ou até nós começamos uma amizade, foi algo forte, mas por um tempo depois esfriou. A pessoa já está vivendo em outra fase de vida, casou, ou está em outra vibe, no sentido de, eu estou em outra fase da minha vida. Talvez naquele período a amizade era algo mais necessário, mas hoje já não é tanto. A minha comunhão com Deus realmente me supre, eu não tenho necessidade. Então a outra pessoa se frustra por causa disso. Então quem de nós não está no relacionamento dessa forma, então está sujeito a criar expectativas que você não queria, ou até que você quis inicialmente, mas depois
recuou bastante, e também pessoas que criaram expectativas em nós, ou que nós, em nosso coração, nossos desejos pecaminosos, então criamos expectativas e a pessoa então não pôde atender. Então é sempre um baque, então ficamos conscientes de que precisamos da ajuda de Deus quando passamos por circunstâncias como essa. E de fato, em alguns casos, são situações reais, não são totalmente infundadas no seu pecado, na sua imaturidade, mas de fato são circunstâncias dolorosas. Eu fico pensando nesse rapaz que eu nutri expectativas que eu mal comecei, já pude me dar conta de que eu não poderia prosseguir. Então, mas eu já criei expectativas, tenho agora que lidar com isso. Então seria impossível não lidar com expectativas. Elas fazem parte de viver desse lado do sol. É só isso que eu queria mostrar com essa quantidade de exemplos. Como falei anteriormente, seria conter o vento, conter expectativas. É impossível, porque nós estamos no relacionamento, nós somos pecadores e nós tanto esperamos quanto o outro espera de nós. Mas a questão é como nós iremos lidar com isso biblicamente. E às vezes, dependendo das expectativas, quanto maior for a sua intimidade, quanto mais expectativas você teve, não sabemos se essa expectativa foi idólatra, se ela passou da medida. Então, mais ainda, quanto maior a expectativa, maior a sua queda, quando elas não são correspondidas. E é por isso então que é sábio atender o conselho da palavra de Deus sobre guardar o coração. Guarde seu coração, é algo muito precioso, você sai dando assim, à torta e à direita, a todo e qualquer relacionamento. Tem um provérbio que diz assim: não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se ele está tão cansado de você e ele vai te maltratar por causa disso. Ora, você sabe que o outro é pecador, por que você quer ficar constantemente na casa do outro? Então, igualmente, dar seu coração a todo mundo à torta e à direita, isso não é uma atitude sábia. Então, a gente precisa realmente rogar a Deus por sabedoria. Então, se você entende bem o que eu estou falando, você deve estar lembrando de alguns momentos em que você criou expectativas que não devia com relação a uma pessoa, ou você alimentou expectativas no coração de alguém que você, por algum motivo, não pôde prosseguir. Não dava mais, não dava. Sabe aquele relacionamento que mal começou, já com um abuso? Você não quer mais saber, não dá, eu não posso compartilhar minha vida com você, eu não quero, não dá mais, acabou. Fazer o quê? Acabou. Ainda bem que acabou agora, né, no namoro. Porque depois do casamento, meu filho, fica complicado, né? Mas agora no período do que nem começou a namorar, mas viu que não era a pessoa, já dá pra acabar. Mas em outros relacionamentos já estava às vezes mais adiante. Às vezes, imagine um casal noivo, vão se casar semana que vem, mas ou 2 meses seguintes, eles descobrem que não dá mais pra continuar. Às vezes até, como um caso que eu ouvi, né, se apaixonou pela melhor amiga dela. Isso meses antes eles já estando noivos, prontos para se casar. Imagine só o baque. Então, tem que se preparar para essas surpresas da vida. Talvez alguns capítulos da sua vida te fazem chorar. Talvez, se você pudesse voltar atrás e reescrever a sua história, você tiraria alguns capítulos. Estaria aquele que te causou dor e te fez chorar. Pessoas que te causaram sofrimento em certa fase da sua vida fizeram você amargar por causa das suas expectativas que você então criou. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de sentimento de criar expectativas. Então, quando uma moça se casa com um rapaz, ela nunca está apercebida do que vem logo em seguida. Ela pensa que o casamento dela será diferente, mesmo que os das suas amigas não tenham dado certo, dela vai dar, porque ela entende que é isso que vai acontecer. Então, Tiago, ele fala que nós brigamos porque nós temos desejos, expectativas que às vezes não foram correspondidas. E essas expectativas às vezes estão tomando um lugar que não lhes é devido. É aquele desejo que passou de um desejo, passou então a ser exigência. Quando eu passo então a exigir do outro, esse desejo passou então de um patamar de ser legítimo. Então todos nós estamos sujeitos a isso. E desde Adão e Eva, desde que o pecado entrou no mundo, que nós temos então essa dificuldade. A gente quer sempre usar aquela palavra, eu estou em busca da felicidade, eu mereço isso, eu quero isso, eu mereço, eu vou estar em busca a todo custo. Deus está me privando de alguma coisa e eu vou atrás disso. Então, a pessoa então vai correndo atrás disso como um boi que vai até o matador. Nem saber que essas expectativas vão então matá-lo. Essas expectativas dobram à medida que você então dá mais e mais seu coração. Questão da idolatria mesmo. Se você, em vez de ter sua alegria em Deus, você começou a colocar sua alegria naquela expectativa. Então, quando ela não foi suprida, maior ainda é o seu baque.
A expectativa que é adiada adoece o corpo, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Nessa luta de expectativas em nossos relacionamentos e o quanto vamos sofrer por causa, às vezes, porque o coração não está com o foco certo, precisamos, então, apegar-se à esperança. Por sermos pecadores, seria impossível não termos expectativas, mas a gente tem que aprender a lidar com elas biblicamente, entender se essas expectativas são muito mais pecaminosas do que realmente bíblicas. Em terra onde as expectativas são constantemente frustradas, precisamos manter o foco certo, o foco na esperança, que é a nossa segunda palavra. Expectativa seria o sentimento ruim, agora vamos substituir pelo sentimento certo, que é esperança. Por isso eu convido você a baixar as suas expectativas em relação às pessoas que estão à sua volta. Se você vai casar, eu quero então encorajá-la a baixar as suas expectativas sobre o seu futuro cônjuge, que ele é perfeito, porque afinal você é uma pecadora. E por incrível que pareça, o seu amado cônjuge também é. Você está casando com um homem que é um pecador. E mais cedo ou mais tarde você vai se dar conta disso. É por isso que é tão importante você descobrir essas surpresas no namoro. Descobrir que ele é pecador, que ele é um comedor de feijão igual a você, minha irmã. Que ele come feijão, arroz, que ele está sujeito às mesmas paixões, que ele vai até o banheiro, faz aquelas necessidades que eu e você fazemos. Tudo, pensando assim, a gente fica muito mais fácil de entender que aquela pessoa é igual a todos nós, sujeita às mesmas paixões. Então não deixe para descobrir que a pessoa é pecadora no casamento. Então baixe suas expectativas. Expectativas às vezes erradas, idólatras, expectativas de redenção, como se o seu amado fosse o seu salvador. Você está se casando com um homem imperfeito, na lua de mel, você vai descobrir. Mais cedo ou mais tarde você vai descobrir. Então muito sofrimento poderia ser evitado se você tivesse baixado suas expectativas no momento certo. Porque na hora do namoro você vai conhecendo a pessoa mesmo. Não deixe que aquele sentimento de ele é o homem perfeito te envolva. Não. Conheça, peça a Deus para baixar essas expectativas e realmente ter uma visão real, honesta de quem o outro é. Você está se casando com um pecador. E ele pode não ser paciente na forma de você, quando for a hora de vocês se relacionarem fisicamente após o casamento. Você criou na sua mente que estava se casando com um homem perfeito, um cavalheiro. E você então achava que esse homem iria se controlar, ou controlar o seu desejo de te conhecer fisicamente. Mas ele não foi paciente em esperar o seu momento. Ele então queria muito ter esse momento sexual. E ele realmente não te preparou para isso. Então, não somente você está tendo expectativas frustradas, mas também ele está. Ele achava que o simples fato de ser homem, de ser quem ele é, de tudo que vocês já construíram juntos, seria o suficiente para simplesmente chegar no casamento, na cara limpa, você se entregar e vocês consumariam o ato talvez na primeira noite. Mas não foi bem assim. Ele foi apressado, isso te assustou. Às vezes a moça já tem alguma experiência traumática, às vezes não sexual, ela era virgem, o marido também, mas ela viu o pai maltratar a sua própria mãe, e isso fez com que ela então sofresse, e temporariamente ela então se fechasse naquele exato momento, aquelas lembranças vieram à sua mente. Então, muita coisa aconteceu, o medo se instalou no coração, e ela então não pôde se entregar como ela deveria. Então lá estão os dois emburrados, já até consigo ver a cena. Não que eu tenha lido livros muito sobre isso, mas eu escuto uma história aqui, outra acolá, os anos vão passando, a gente assiste um filme, e essa experiência vamos então entendendo um pouco desse arcabouço, do que funciona, de como é o ser humano, de como é o coração do ser humano, e das expectativas que estão lá dentro. Então essas são expectativas de um noivo. Lá estão eles tristes, frustrados, coisas inesperadas aconteceram, coisas que não estavam no planejamento deles, e então expectativas foram então frustradas. O homem achava que simplesmente daria tudo certo. Ambos eram virgens, mas tinham lido um pouquinho antes algo sobre o assunto, tinham sido orientados, achavam que era o suficiente. Eles pensavam, o que pode dar errado? O que pode dar errado? O que pode dar errado? Ele me ama, eu amo. O que mais pode surgir de errado? Tô rindo muito aqui por dentro com essa cena. Mas a questão é que nessa luta de expectativas frustradas é que surgem oportunidades para revelar o meu e o seu coração. O homem pode revelar o orgulho do homem, né? Que ele quer fazer a sua esposa feliz, ele quer fazer o papel de homem. E ele acha que só o fato dele ser homem, ele então
vai conseguir o que ele quer. Mas as coisas não aconteceram muito bem. Ele pensou, mas ela estava tão feliz comigo no período do namoro, ela me deixava beijar a mão dela, não tinha um contato físico muito íntimo, mas ele pegava na mão dela, dava um beijo. Então ele via que ela gostava da presença física dele, mas naquele exato momento as coisas não aconteceram como realmente desejavam. E a moça ficou então nesse emaranhado de medo e ela não conseguiu avançar, né? O medo se instalou, paralisou, ela nunca achou que isso poderia acontecer, mas aconteceu. Então, eles estavam achando que tudo ia ser perfeito, mas não foi. A coisa foi muito mais difícil. E ela imaginava que poderia sentir a dor física do encontro anatômico, mas nunca imaginava que poderia se retrair na alma, não confiar no seu amado, ela desejava ele o mais distante possível, para manter-se segura. Expectativas frustradas, e se ambos não lidarem biblicamente com isso, talvez os problemas vão começar na lua de mel. E antes que o casamento se firmasse de verdade, já abriu uma fenda. Vocês estão temporariamente separados de alma antes que de fato a união de uma só carne acontecesse. Queridos, você não previa isso, não é? Essas coisas vieram a acontecer sem ser premeditado, digamos assim. São as surpresas da vida, expectativas frustradas. E todos nós estamos sujeitos a isso em nossos relacionamentos. E o que precisamos não é fugir, não é fingir da circunstância, fingir que nada aconteceu, mas sim lidar com elas biblicamente falando. Esse é o caminho. Usando o exemplo da lua de mel, ambos ficaram então com medo, a noiva ficou com medo, o noivo também de respeitar o tempo e tal e tal. Ela então queria que tivesse esse relacionamento íntimo, mas assim, se retraiu, ela não queria isso, mas aconteceu. Então, ela começa a pensar no noivo, que também não supriu suas expectativas. Ela achava que ele seria paciente, mas ele não foi. E logo ela pensa na pessoa que mais estaria feliz por ela naquele momento, que seria a sua mãe, a sua melhor amiga. Então, o noivo pega o carro e ele segue dirigindo aí sem rumo, porque o homem tem essa questão do poder, né? Então ele pega o carro, sai dirigindo sem rumo. Se fosse descrente, iria beber. A mulher fica então em casa e aproveita, aliás, no quarto lá, ela então aproveita para ligar para sua mãe, para sua melhor amiga. Geralmente a mulher pensa nisso, né? Então, se ela ligar para sua mãe, a sua mãe então vai começar a dar, vai dar alguns conselhos para ela. Alguns conselhos de como poderia proceder nessas circunstâncias dolorosas, né? Mas, ao olhar para esse quadro, é um quadro muito comum nos relacionamentos. Relacionamentos quebrados, coisas aconteceram inesperadas que eles não estavam esperando. Isso é muito comum em todos os relacionamentos. Então a mãe da coitada dessa menina vê a ligação, vai tentar então socorrer, ajudar, se ela é uma mãe bíblica, então vai dar conselhos bíblicos, mas essa é uma circunstância desafiadora. Então, mas se a mãe pensar biblicamente, se ela for uma conselheira bíblica, ou se o casal tiver um amigo de conselheiro, que é muito importante, né? Vamos poder ajudar esse casal a lidar com isso biblicamente falando. Quando as expectativas são frustradas, está na hora de lidar com isso biblicamente falando. Certamente alguns minutos, algumas horas de conselho, talvez o problema não vai ser resolvido de todo, mas a mãe que é bíblica, a conselheira bíblica, o casal que é amigo do casal que é conselheiro bíblico, vai poder ajudar o casal a lidar com essa circunstância biblicamente falando. O que importa não é se a relação sexual vai ser consumada em 1 ou 2, 3 dias, em uma semana, na volta da lua de mel, um mês depois, mas o que importa é como eles vão lidar com isso biblicamente falando. É esse então o que é mais importante. No momento, a dificuldade é o ato sexual, essa a circunstância momentânea, mas na frente vai ser uma outra circunstância. O que eles precisam aprender a estar preparados para as surpresas da vida, para então saber lidar biblicamente. Porque quanto mais alta é a expectativa, maior é a sua queda. Então baixe as expectativas, sejam elas menores possíveis, para você poder aprender a lidar com as frustrações quando elas vierem. Então, tão certo como o sol nasce todos os dias, tão certo haverá conflitos, tão certo haverá desentendimento. Sabe por quê? Porque nós temos expectativas, nós temos esses desejos. Agora a gente tem que aprender a controlar esses desejos de modo que eles não nos controlem, que eles não passem da medida de desejo legítimo, passa a ser um desejo idólatra, que nos controle. E você então passe a maltratar o outro. Então,
Conflitos vão existir, expectativas vão existir, é por isso que é tão importante lidar com eles até antes, no namoro, né? Se você tem o hábito de ter muito contato físico no namoro e realmente não lida com circunstâncias assim, você nunca vai ter maturidade. Então, problemas específicos vão surgir. Conflitos vão ser gerados porque nós temos expectativas. E as expectativas, elas então às vezes podem nos maltratar, podem às vezes cortar um relacionamento. Eu tinha essa expectativa para com você, mas você não atendeu, você achava que eu estaria ao seu lado o resto da sua vida. Às vezes uma mãe pensa, né, com relação a uma filha, acha que poderia estar na vida dela para sempre, mas ela se casou, foi morar longe e as coisas mudaram. Então expectativas frustradas vão vir, a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, o conselheiro bíblico é importante que nesses momentos, essas circunstâncias desafiadoras, é muito bom você ter um conselheiro bíblico. Pode ser o seu pastor, pode ser uma outra pessoa que você realmente tenha como confiança e você pode então contar o que está acontecendo, qual é o problema que vocês estão enfrentando. Então, dependendo do conselheiro bíblico e da intimidade que ele tem com Deus e com as Escrituras, ele vai querer de imediato solucionar o problema atual. Mas o mais importante é estar pronto para glorificar Deus naquela situação. É por isso que é tão importante essa época do namoro, como eu já falei. Não ficar se abrasando, mas aprender como lidar biblicamente com conflitos. Porque tudo isso é uma excelente base para resolvermos problemas futuros de um casamento que vão surgir. Que vão precisar, eles vão precisar estar prontos para essas surpresas que virão, expectativas frustradas. Então nem tudo vai sair como planejado, como esperado. Eu dei o exemplo do ato sexual, que tem sido um problema na vida de muitos casais. Mas vão vir muitos outros problemas. Expectativas são criadas de diversas formas, em diversos níveis de relacionamento. Fulano me devia isso, fulano me devia aquilo, ele não me deu aquilo. Por ele não me deu aquilo, eu vou então pecar, vou mirar, vou cortar relacionamento. Então, meu primeiro conselho é anteveja os problemas, é a surpresa do pecado para quem vai se casar, né? Mas em qualquer relacionamento, anteveja a surpresa do pecado. A pessoa vai pecar contra você mais cedo ou mais tarde. A questão é quando vai ser. Mas se ele vai pecar ou não, ele vai pecar. Então não importa se o relacionamento é com o marido, se é com o namorado, se é com o pai e mãe, se é com o irmão, se é com um amigo, se é com o pastor da igreja. Todos vão pecar contra nós vamos pecar contra essa pessoa. A questão é se vai ser mais cedo ou mais tarde. Então você tem que se preparar para esse momento. E no casamento, dando o exemplo do casamento, né, que eu falei hoje, você não deve ser inocente. Você está casando com um pecador. Assim como também não ser inocente nos demais relacionamentos. Eles são pecadores, não esperar muito do pecador. A gente vai ter muitas surpresas, muitas mesmo. A surpresa da noiva, né, desse caso aqui, foi um noivo impaciente. Ela pensava que ele a amava mais e seria mais paciente com ela. Ela achava que seria tudo perfeito, que ele seria aquele perfeito cavalheiro que iria se aguentar. Mas ele, apressado demais, todo afoito, deixou a moça então triste. O noivo ficou triste porque ele achava que a sua noiva não estava amando mais, porque ela não queria ter esse contato físico com ele, ela não queria se entregar. Então, mas o que ambos têm que focar é em como podem glorificar a Deus, como eles podem corrigir essas expectativas que estão matando eles ainda mais. Porque realmente o ídolo, ele rouba o nosso coração. Então o desejo, ele tomou conta de você de tal modo que adoeceu a sua alma, que fez, eu não tive aquilo que eu queria, então eu vou ficar irado, vou maltratar o outro, vou me afastar do outro. Justamente porque não aprendeu a lidar com expectativas não frustradas. Imagine só uma criança que não aprende a receber um não dos pais. Ele vai tornar-se um delinquente pior que existe na face da terra. Uma criança que não aprendeu a dizer, não aprendeu a receber um não. Então, desde pequeno, nossos filhos devem ser treinados para essa surpresa do pecado, surpresa de lidar com suas próprias expectativas, seus desejos que não foram atendidos. Então, quanto maior a expectativa, maior pode ser então a nossa queda no pecado. É por isso que o sentimento de expectativa, a expectativa pode ser realmente uma emoção destrutiva. A gente deve então substituir expectativa por esperança. E a nossa esperança deve estar em Deus. Em Deus que trabalha em nosso caráter, à medida que às vezes nós então passamos por expectativas frustradas, expectativas não correspondidas. Então, quando os noivos tiraram o foco deles do grande problema atual, que é essa entrega tão importante que não está acontecendo, e focarem em Deus e em como Deus quer ser honrado,
eles podem então se tornar mais parecidos com Cristo. Nessa circunstância, eles começam então a experimentar mudanças. Então, após fazer essa troca, isto é, trocar expectativas, que é uma emoção destrutiva por vezes, porque às vezes a gente não sabe a medida, né? A expectativa na medida é bom. Quando o desejo ele é um desejo legítimo e controlado pelo Santo Espírito. Agora, quando ele passou de legítimo e passou então a ser uma exigência, ele começou a nos controlar, então essa emoção vai ser destrutiva para as nossas vidas. A gente deve substituir pela esperança em Deus. Então, o problema pode ser que momentaneamente não seja resolvido tão rápido, mas o que deve ser procurado é a pessoa aprender a lidar com aquela circunstância, biblicamente falando, não atacando o outro, mas sim aprendendo a glorificar, a ser paciente, a produzir o fruto do Espírito Santo naquele exato momento, que é amor, é alegria, paciência, domínio próprio, tudo isso. Imagine como é bom andar no Espírito Santo, né? Então o marido está todo cheio de desejo para ter sua amada, não vai acontecer naquele momento, ele vai quebrar tudo, imagine só. Aquela cena horrorosa, né? Ele quebrando tudo dentro do quarto. Que horror. Mas muita gente, pode ser que não esteja fazendo isso fisicamente, mas por dentro ele está. Mas se ele aprendeu a lidar biblicamente com desejos não correspondidos, não, eu vou glorificar a Deus. E eu vou deixar, esse desejo vai ser atendido no tempo do Senhor. É um desejo legítimo, eu estou casada, a minha amada é minha, eu sou dela. Mas nesse exato momento eu tenho que ser paciente com a minha amada, exercitar amor para com ela. Então ele vai andar no Espírito. Então veja que a coisa não é muito fácil não, mas se andarmos no Espírito Santo, poderemos baixar as expectativas e podemos então nos concentrar ou focar na esperança. Seu cônjuge pode ficar doente por não ter tido aquele que ele queria, né? Essa questão do desejo de ter sido adiado, mas ele aprende a glorificar Deus naquela circunstância. Então, tem muitas circunstâncias desafiadoras que podem surgir dentro de um casamento. Inclusive, imagine só, isso aconteceu na lua de mel, mas imagine só, ao longo do caminho, a mulher então adoecer, não poder mais proporcionar isso para o marido ou vice-versa. Como é que eles vão lidar biblicamente com isso? Às vezes sair do problema não é tão fácil assim. Às vezes Deus nos cerca para a gente poder glorificar Ele. Você não vai sair daqui. Eu lhe dei esse marido com essa proporção. Você vai ter que conviver com isso e aprender a glorificar a Deus. Então tá vendo que não é muito fácil glorificar a Deus, a gente precisa muito da ajuda dele. Então, às vezes, o problema não é resolvido facilmente. Mas o que devemos aprender é glorificar o Senhor. O mais importante do que achar a resposta para o problema, que nesse caso o exemplo dado foi um casal na lua de mel, né? Que não conseguem ter esse momento lindo de entrega fisicamente, falando, e acabou que lhes causou uma fenda espiritualmente falando. Eles vão, então, agora se acertar com Deus, vão perceber quais pecados têm surgido diante dessa circunstância. Pode ser o pecado da impaciência em relação ao marido, pode ser o pecado do orgulho, também da própria esposa, de deixar que o medo a controle, que as lembranças do passado então dominem, e ela então se retrair dessa forma. Então, tudo isso são pecados que às vezes são revelados, não puderam ser revelados com tanta antecedência, porque por causa da experiência. Esse momento foi uma experiência única na vida deles. Eles eram virgens, não tiveram essa experiência em nenhum momento antes. Então, o problema só iria surgir nesse exato momento por causa da experiência. É como que eu não tive filhos ainda. Então, no ato de ter um filho, vai surgir coisas que eu não estava acostumada a lidar. Até coisas físicas, né? Então, eu vou ter que aprender a lidar com aquela circunstância nova. Até o presente momento eu estava glorificando a Deus. Mas quando surgir uma nova circunstância que eu não soube lidar, eu vou então aprender naquela circunstância, aprender a glorificar o Senhor. Então é muito importante listar os pecados, bem como as razões. Por que é que eu desejo tanto isso? Por que essa minha expectativa estava tão alta em relação a isso? Por que eu desejo tanto isso? Por que eu desejo tanto isso? Isso vai ajudar muito a gente a aprender a lidar biblicamente. Então, às vezes sair do problema não é fácil, mas a gente pode aprender a lidar biblicamente com isso. Então, o casal aqui, o exemplo dado é o exemplo da lua de mel, mas vão vir muitos outros exemplos dentro do casamento. E aí você vai ter que pedir a ajuda do Senhor para poder lidar com isso. Então, às vezes, nossos problemas podem ser uma grande oportunidade para revelar o meu e o seu coração e nos ajudar a glorificar a Deus. Porque a gente, às vezes, não se conhece tão bem. E em circunstâncias novas como essa, vão ajudar você a se conhecer melhor.
e se conhecer com profundidade seu coração, um pouco mais, né? E ver qual é a propensão do seu próprio pecado. E aprender, não, eu tenho dificuldades nisso aqui, vou ter que aprender agora a lidar biblicamente com isso, para poder glorificar Deus dentro do meu casamento. Talvez algumas mulheres, eu sei por causa do aconselhamento bíblico, não por experiência, mas pelo aconselhamento bíblico, por escutar tantas conversas. Mulher conversa muito, né? Principalmente em salão, viu? Tô brincando, mas em igreja também e tal. Então, assim, algumas mulheres, não sei por qual motivo, eu realmente não tenho essa experiência, então não sei, não tem desejo de estar com seu marido, fisicamente falando. Isso então é um problema. Porque ela vai estar sempre desconfortável naquele momento. Mas ela casou não simplesmente para ser confortável, mas para fazer o seu amado confortável. Então ela vai ter que sair do seu conforto e proporcionar isso para o seu marido, mesmo que ela não esteja desejando tanto. E pedir a Deus um coração submisso, como o de Maria, né? Que disse, aqui está a serva do Senhor que se cumpre em mim, conforme a tua vontade. Então, às vezes, o nosso sofrimento momentâneo pode, então, revelar nosso coração e nos ajudar a glorificar Deus melhor. Como o apóstolo Paulo, ele estava preso, isso parecia um grande desperdício para a obra de Deus. Mas na matemática divina não existe acaso. Deus tinha grandes planos com aquela situação. E tanto Paulo podia dar bom testemunho aos da guarda reais, como a reis. Ele estimulou também muitos crentes com suas algemas a pregarem mais o evangelho. Então, na matemática divina, a prisão de Paulo foi progresso. Para alguns foi vergonhoso, mas para outros foi, então, progresso. Então, é progresso na vida do crente. Circunstâncias desafiadoras que causam dor e sofrimento. É progresso. É progresso. Muitas vezes nós estamos apercebidos, mas oramos para ver pelo menos a ponta do iceberg e nos alegrarmos para glorificarmos a Deus. Então, como Jó, que após entender que Deus não faz nada sem um tremendo plano, ele disse, eu falei do que não conhecia, coisas maravilhosas demais para mim. Quem é aquele, como disseste, que encobre teus desígnios com palavras sem entendimento? Falei do que não conhecia, bem sei e tudo podes, e nenhum dos teus planos podem então ser frustrados. Nada deve ser desperdiçado, porque na matemática divina não existe acaso, não existe nenhuma experiência boba, aleatória, porque Deus usa isso para o nosso próprio crescimento, Ele está orquestrando, está escrevendo a nossa história para a sua própria glória e virtude. E Ele vai nos fazer crescer mediante essas circunstâncias que você não estava acostumado, ou nunca tinha sido exposto a essa circunstância. Então, essas circunstâncias, expectativas que foram frustradas, revelou o meu e o seu coração. Agora, lidar com ele biblicamente falando. Quando o nosso coração é exposto, você vê que coisa feia, hein? Tem aí dentro. Então, vai aprender a lidar biblicamente com isso. Então, se estivermos em comunhão com Deus, se não tivermos em comunhão com Deus, um pingo de água pode, então, transbordar. E situações como essa podem, então, nos fazer ter mais divergências ao invés de aprender a glorificar a Deus. Mas se tivermos em comunhão com Deus, podemos então usar esses momentos para glorificar ao Senhor, até de expectativas não frustradas. Então, expectativas frustradas são grandes oportunidades para ver os planos perfeitos de Deus que não podem ser frustrados. Nos alegramos nesse quesito, porque nós estamos sendo transformados para sermos mais parecidas com Cristo. Quando Tiago disse que a gente deve se alegrar, não era se alegrar na dor em si, no fato de eu estou sofrendo nesse momento porque minha expectativa foi frustrada. Vamos supor, um casamento, né? O marido então traiu a esposa. Nesse momento ela está sofrendo uma dor real. Como é que ela vai lidar com isso? Ela não se alegra com a dor em si, mas com o que a dor vai produzir nela. Então, ainda vai achar que as circunstâncias da sua vida são aleatórias. Eu citei o caso da lua de mel, mas pode ser muitos outros casos que vão acontecer no nosso dia a dia. A gente precisa então estar apercebidos dessas oportunidades para poder glorificar o Senhor. Então, somente dessa forma que você vai aprender a não desperdiçar nenhuma oportunidade do seu coração ser exposto, de revelar então suas expectativas foram frustradas, revelou seu coração, sua maldade, agora vai aprender a lidar biblicamente e focar na esperança, que é a nossa segunda palavra, que em Colossenses 1, do 1 ao 8, diz assim, então tenha cuidado com o sentimento de... Eu vou já ler. Então tenha cuidado com o sentimento de expectativas, porque realmente eles revelam mais nossos desejos pecaminosos do que o que agrada a Deus. Mas nunca esqueça que Deus pode usar um coração partido por expectativas para fazer enxergar melhor sua soberania. Soberania bem como grande poder para vencer o pecado em nossas vidas e nos transformar na imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1,
No 1 ao 14 diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm para com todos os santos, por causa da esperança que está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. O evangelho que chegou até vocês, e que por todo mundo esse evangelho vai frutificando, vai crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, que também vos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão que desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, de pedir que sejam cheios de conhecimento da vontade de Deus com toda a sua sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo e possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que vos tornou dignos para participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nesse versículo, Paulo então dá graças a Deus em oração por aqueles irmãos, e no versículo 2 ele diz o motivo dessa gratidão, é que ele ouviu falar da fé. O motivo era a fé que os irmãos tinham em Cristo e o amor para com os irmãos. Então, note que no relacionamento com Cristo, por meio da fé, ele nos faz amar mais os nossos irmãos, de maneira que o relacionamento vertical, ele então alinha o horizontal. Então, o nosso relacionamento com Deus nos ajuda nos relacionamentos aqui nessa terra. Não nos enganemos, a forma como nós nos conduzimos nos relacionamentos aqui na terra são, sim, um indicativo de como está o nosso relacionamento com o céu. Isto é, com o próprio Deus. A fé muda como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, no versículo 5, vemos que essa fé, amor, tem origem na esperança que está reservada para estes irmãos e para nós que já cremos também. E essa esperança ela é trazida pelo Evangelho. Sendo assim, devemos trocar nossas expectativas, isto é, de uma alta cobrança de pecadores, como se eles fossem pequenos deuses, e pudessem nos proporcionar coisas grandes, né? Mas substituir isso pela esperança. O que almejamos de perfeição em nossos relacionamentos só teremos na presença de Cristo. Cristo é o único que é Salvador. Todos nós somos pecadores. Vamos revelar isso na forma como nós nos relacionamos uns com os outros aqui na Terra. De modo que o Evangelho deve transformar a nossa forma de se relacionar com as pessoas, como transformou os Colossenses, como transformou os Tessalonicenses, os irmãos que moravam em Efésios e em toda aquela região, Capadócia, Galáxia, Bitínia, e foi se espalhando para onde o Evangelho corria. O Evangelho ia transformando pessoas, relacionamentos. Pessoas que talvez tinham altas expectativas em pecadores passaram então a confiar em Cristo e desfrutar dos relacionamentos com essa consciência de que todos somos pecadores, assim como recebemos o perdão de Cristo. Devemos então oferecer isso nos relacionamentos. Minha irmã, conheça a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus pode então transformar nossos corações. Me perdoe, não posso acompanhar as conversas que está tendo aí na live, mas eu estou concentrado no estudo, mas é muito importante concentrarmos nossa mente nas Escrituras, porque somente ela transforma a nossa forma de ver. Assim como éramos pertencentes ao império das trevas, mas Cristo nos transportou para do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, onde nós encontramos graça e misericórdia. Precisamos então estender essa graça e misericórdia a outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. O Evangelho transforma a nossa vida, transforma nossos relacionamentos, transforma nossas expectativas, que muitas vezes são expectativas baixas porque elas são amparadas pela carne, desejos unicamente na esfera dessa vida, e nos faz focar na esperança que temos. Isso vai então nos ajudar a perdoar aquele que realmente tem nos ofendido em uma ofensa real, um pecado que realmente foi um pecado contra Deus. Não só porque eu não gostei disso que você falou, uma opinião pessoal, mas sim é um pecado. A pessoa pecou primeiramente contra Deus. Então, você se entristece porque Deus se entristeceu, não necessariamente porque você foi ofendida. Tire um pouco o olhar de você e foque em Deus, na outra pessoa, desejando sempre o bem do outro. Então, expectativas mal orientadas, fortemente alimentadas pelo pecado,
Então, devemos substituir isso pela esperança. E aí sim, teremos compaixão, porque nenhum de nós somos perfeitos. Também vai nos ajudar a ver o outro dessa perspectiva, né? O outro não é o nosso Salvador, não é o nosso Redentor. Então, eu não vou esperar muita coisa dele. Eu vou esperar de Cristo, porque Cristo sim é o nosso Salvador e Redentor. Todos nós desejamos perfeição, creio que isso tem a ver com o aspecto da eternidade plantada no nosso coração. É mais uma evidência de uma consciência interna de que clama desesperadamente por um Salvador. Mas sendo que já temos um Salvador que é Jesus, vamos manter nossas expectativas em relação às pessoas reais, expectativas estas condizentes com a realidade de que somos pecadores. Tem um versículo lá em João que Jesus disse assim: mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza do homem. Maldito o homem que confia no homem, no sentido de amparar-se nele. Jesus sabia, ele conhecia, ele não era muita surpresa para ele como era o coração humano, porque ele conhecia. Até o próprio Pedro, né, quando disse assim, respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então, Pedro continuou dizendo que não ia fazer isso, né? Mas Jesus já sabia que ele iria, então, traí-lo. Certamente isso não deixou o Senhor Jesus Cristo feliz, porque ele foi infiel. O desejo dele é que nós sejamos fiéis, mas ao invés, ele não tinha expectativas altas sobre pecadores, porque ele conhecia o que era a natureza humana. Pelo contrário, ele orava por Pedro, para que o Pai guardasse ele da obra de Satanás. Então a gente deve orar uns pelos outros assim: mulher casada, ore pela obra de Deus na vida do seu marido. Ele não está blindado contra os pecados sexuais. Então, faça com que a mulher do quarto de guerra entre no seu quarto e ore pelo seu amado. Que ele não caia nesse pecado de adultério, não é por você, para não ferir necessariamente você, mas para que não peque contra Deus. Então, em nossos relacionamentos estamos sujeitos a expectativas frustradas de todo tipo. Paulo, né, passou por decepções, ele disse que Alexandre o Latueiro causou-lhe muitos males. Então, todos nós teremos expectativas frustradas. Dizer que não seria desafiar a própria natureza de que somos pecadores. Que ora frustramos expectativas alheias, ora frustram as nossas. Mas o que é, sabe, é se preparar para elas com aquele pensamento de focar na esperança. A maneira certa de lidar com isso é biblicamente, trocando o sentimento de expectativas por esperança em nosso coração. Esperança de que hoje sofremos, ainda habitando num corpo amaldiçoado que me faz ter expectativas erradas, pecaminosas, desejos mal orientados, e pedimos a ajuda de Deus para pensar biblicamente, ter desejos santos e ficar triste com o outro quando ele pecar, porque ele peca primeiro contra Deus, não necessariamente contra você. E por meio dessas situações poder glorificar a Deus. Quando aprendemos a trocar o sentimento de expectativa pelo sentimento de esperança, nossos relacionamentos vão mudar. Iremos ser menos exigentes, mais condescendentes, isto é, indulgentes, complacentes, flexíveis, resilientes, mais brandos, mais cheios de compaixão, mais cheios do Espírito Santo. Nós amamos, desejamos ver o melhor do outro, porque de fato o amor não se exaspera, não se ressente do mal, não foca com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor jamais acaba, ele é vencedor, ele tudo sofre, tudo crê, espera, suporta. Um dia nossas expectativas não vão ser mais um problema na presença de Cristo, quando não tivermos mais nenhum pecado. E a esperança já será o que vemos, que é o próprio Cristo, e o amor vai permanecer por toda a eternidade. Sendo assim, abandonemos nosso apego às altas expectativas que por vezes manifestam ídolos em nosso coração, isto é, desejo de satisfação fora de Deus, e fazer de tudo para que nós então possamos glorificar o Senhor em nossos relacionamentos, tendo então trocando expectativas por esperança. Nossos relacionamentos quebrados pelo pecado das expectativas vão sempre nos ajudar a nos voltar para a esperança em Deus nos céus, reservada por Deus nos céus para nós. Sejamos gratos pelas expectativas frustradas, porque elas nos fazem ver melhor a Cristo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter o coração arraigado na esperança e deixar as expectativas cada vez baixas e nos apegar às esperanças. Sermos humildes em nossos relacionamentos amorosos, porque todos somos pecadores, precisamos sim perdoar e liberar perdão sempre uns para com os outros. Perceba como é bom conhecermos a Deus e transformar expectativas em esperança para que a gente possa então glorificar o nome do Senhor.
E é isso, meu tempo já esgotou, o relógio já apontou aí. Que Deus nos abençoe, que possamos então glorificar o Senhor. Lembre-se que a emoção de expectativa é destrutiva, mas a esperança é que realmente transforma o nosso viver. Semana que vem veremos a última emoção destrutiva. Deus abençoe e ore por mim e espero escrever um livro nessa área, se Deus permitir.